Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao encontro da noite de hoje, quarta-feira, 11 de novembro de 2020, que se inicia com a prece da nossa irmã Márcia Helena. Senhor, relaxe meus nervos, sossegue meu espírito, libere minhas tensões, inundando o meu ser de silêncio e serenidade. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, aqui estamos mais uma noite, reunindo em seu nome, primeiramente agradecidos pela oportunidade, e pedimos que derrame sobre todos nós, encarnados e desencarnados, bênção de paz, amor e luz. Que possamos estar com nossos corações entrelaçados, buscando conhecimento para nos libertarmos e, através da vontade e do esforço íntimo, dilatar valores e renovar atitudes, buscando desenvolver virtudes para a nossa iluminação, sentindo Deus na intimidade. Que nossa bandeira possa ser a disciplina para levarmos a cada dia a uma perfeição relativa. Inspire o nosso palestrante dessa noite, que suas palavras possam tocar os nossos corações, na fé, no amor, e nunca nos desampare. Agradecemos, Senhor, toda essa oportunidade e ser conosco, enviando sempre esses espíritos tutelares da Casa de Paz José, que com certeza nos acompanham, nos ampara, nos ilumina e nos dá força para prosseguir nesse caminho. Que assim seja. Agora, a nossa irmã Silvana fará a leitura da página para a nossa reflexão. Boa noite a todos. Do livro Justiça Divina, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Compaixão e Justiça. Reunião pública de 4 de dezembro de 1961. O amor universal favorece o levantamento da escola, mas se te negas a aprender, ninguém te pode arrancar as trevas da ignorância. A divina presciência estabelece regras e meios para a higiene. Mas, se desertas do cuidado para contigo, albergarás no próprio corpo largo pasto à imundície. A infinita bondade inspira a elaboração do remédio que te alivia ou cure as doenças, nessa ou naquela circunstância difícil. Mas se recusas o medicamento, continuarás a sofrer o desequilíbrio. A eterna sabedoria promove a fabricação de extintores e encoraja a educação de bombeiros. Mas, se ateias fogo na própria casa, padecerás de imediato os resultados do incêndio. A providência vigilante suscita a formação de recursos para o cultivo e defesa da gleba, mas se foges do trabalho, a breve tempo terás no próprio campo vasta coleção de espinheiros e serpentes. Deus dá a semente, mas pede serviço para que o pão apareça. Espalha ensinamentos, mas pede estudo para que haja aprimoramento do espírito. Não procures enganar a ti mesmo, aguardando compaixão sem justiça. Anota os fenômenos da existência e reconhecerás que a vida te concede guias e explicadores, estradas e máquinas. No entanto, exige que penses com a própria cabeça e andes com os próprios pés. Afirma Allan Kardec. Certo, a misericórdia de Deus é infinita, mas não é cega. E Jesus, encarecendo a responsabilidade que nos supervisiona os caminhos, adverte-nos no versículo 33 do capítulo 13 no Evangelho de Marcos: olhai, vigiai e orai. Observemos que o apelo à prudência não inclui simplesmente o vigiai e o orai, e sim
começa com ampla objetividade, pelo imperativo categórico: olhai. Teremos, na noite de hoje, a palestrante Denise Fonseca Abreu, da Instituição Espírita Oásis no Caminho, da cidade de Piraí. Boa noite a todos aí do Centro Espírita Pai José Cambinda. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui para estudar. Na realidade, esse estudo, pela primeira vez que eu faria o estudo na casa, seria no dia 25 de março, mas com essa pandemia, as atividades foram suspensas e tivemos que adiar esse estudo que hoje nós temos aí o prazer de estar aqui realizando junto com vocês. O tema que nós vamos discutir essa noite é dor, fonte de aprendizagem ou de lamentação. Como que nós vemos as dores em nossa vida, os obstáculos, como que nós reagimos diante deles, Porque as dificuldades e conflitos, elas são materializações dos nossos atos e nós precisamos reavaliá-los. Mas não é tão fácil assim, porque quando nós vamos reavaliar as nossas atitudes, nós começamos a perceber o quanto nós precisamos modificar, Modificar caminhos, modificar atitudes, modificar pensamentos que nos levam a essas atitudes. Então, nós precisamos nos fortalecer para que a gente possa aprender como lidar diante dessas situações, E como que nós estamos reagindo, Vamos pensar numa definição de queixa. Queixa é desgosto, é ressentimento, é um estado desagradável que nós sentimos. Só que nós também temos que lembrar que esse estado, ele contamina o ambiente e as pessoas que estão à nossa volta. Então, precisamos fazer algo para modificar isso. E lamentar aquilo que nós não temos é desperdiçar aquilo que possuímos. Nós ficamos lamentando, reclamando por coisas que nós não temos, que nós não conseguimos, e deixamos de valorizar e de aproveitar aquilo que está em nossas mãos, aquilo que está em nosso alcance, as pessoas que estão à nossa volta, que são oportunidade de nos ajudar na caminhada, e nós também deixamos de perceber que estamos no caminho de alguém para auxiliar também na caminhada deles. Então, quando nós absorvemos a lamentação em nosso comportamento, a gente passa a exteriorizar através dos nossos pensamentos e das nossas palavras. Aquilo passa a ser uma marca nossa. Se nós costumamos sempre reclamar, sempre ficar de lamúrias, lamentações, aquilo passa a ser uma marca para a gente. E tudo que aquilo que se torna hábito, às vezes a gente não percebe. Quem grita não percebe que grita. Quem mente não percebe que continua a mentir. E quem reclama também não percebe que isso é frequente. Então, momentos de dor. Como que nós vamos entender momentos de dor? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, nós temos o capítulo que chama Bem-aventurados aflitos. Ali nós conseguimos compreender como que acontece todo esse processo, A gente consegue perceber através da justiça das aflições, das causas anteriores e das causas atuais das aflições, do bem e mal sofrer. Então, todos os temas ali contidos nesse capítulo, ele nos dá a compreensão do porquê nós estamos aflitos, o porquê das dores em nossas vidas. Então, nós temos ali a bagagem de estudo suficiente para a gente poder ter a compreensão e, a partir dali, colocar em prática esses ensinamentos que nós adquirimos. Quando compreendemos por que sofremos, nós conseguimos lidar melhor com as dores. Ninguém vai dizer que nós vamos compreender e não vamos sofrer, nós vamos sentir dor, não vamos ter vontade de chorar, Não vamos necessitar pedir ajuda. Não é isso, mas nós vamos saber lidar melhor porque nós temos a compreensão. E nós temos essa opção de ver esse momento como uma aprendizagem, como um alerta, ou então a gente vai ficar se lamentando
ali, deixando de aproveitar as oportunidades que surgem em nossos caminhos. Sócrates dizia que nós somos escravos do hábito pelo fato de que ficamos presos àquilo que repetimos muitas vezes. Então imagine, se nós ficamos escravos de hábitos ruins, porque são coisas às vezes ruins que nós ficamos repetindo, por que não ficar escravos do hábito de coisas boas, né? De modificar atitudes para que a gente possa criar esse hábito, né? E assim vamos adquirindo as virtudes. Quanto mais a gente lastima, mais a nossa vida ganha uma aparência triste. A queixa demonstra falta de confiança, falta de fé, falta de compreensão nos ensinamentos do Mestre. E qual é a situação espiritual da queixa? Se nós atraímos aos outros, mesmo aqui, né, uns aos outros, mesmo aqui, que nós temos esses limites, o que nós poderíamos dizer das aproximações dos espíritos que são livres em relação a nós? E o Evangelho nos diz que a nossa cruz, as nossas tribulações, elas não são maiores do que as nossas forças para superá-las. Então é para a gente poder refletir muito bem. Se teu mal tem remédio, por que reclamas? E se o teu mal não tem remédio, por que reclamas? Então nós devemos buscar, nós temos duas opções. Ou nós vamos buscar a solução, se a solução estiver ao nosso alcance, ou nós vamos procurar a administração dos nossos problemas. De repente não podemos resolver, mas podemos administrar de algumas formas que vai tornar o nosso fardo mais leve. E nós não somos vítimas, né? Porque nós temos conhecimento da lei de causa e efeito, de ação e reação. Nós conhecemos que nós temos o nosso livre-arbítrio para tomar as nossas atitudes, as nossas escolhas, mas essas escolhas vão ter consequências positivas ou negativas, dependendo das ações que nós tivermos em nossa vida, né? E a gente precisa cultivar o hábito de falar, de pensar coisas positivas, da mesma forma que elas vão passar a ser reais, porque elas vão se tornar hábitos fortalecedores na nossa vida para a gente ter fé, para nós termos esperança de dias melhores. Sempre acreditar que tudo passa quando a gente se fortalece em Deus, né? Em Deus nosso Pai. Então tudo passa. E no livro Terapia Anti-Queixa, de Tiago Roosevelt, ele conta uma história de um rei e do seu súdito. Então, há muito tempo, num reino distante, havia um rei que ele não acreditava na bondade de Deus. E o seu súdito era muito crente, ele acreditava e fazia de tudo para que seu rei acreditasse. Só que ele falava e o rei não dava muita atenção para ele. Até que um dia eles saíram para caçar. E uma fera atacou o rei e o súdito não pôde protegê-lo. Essa fera pegou um dedo do rei e o rei ficou sem um dedo da mão. E assim o rei ficou mais descrente ainda. Que Deus é esse seu que não permitiu com que o meu dedo não fosse arrancado? E o súdito disse para ele, tudo tem uma razão de ser, Deus é bondoso, um dia o senhor vai entender. E o rei achou aquilo uma audácia, ele falar aquilo com ele e mandou prendê-lo. Até que ele ficou muitos dias preso e o rei resolveu fazer uma outra caça. Saiu sozinho para caçar. Quando ele estava lá na floresta, um grupo de selvagens o pegou e esse grupo de selvagens eles faziam sacrifícios e levou o rei para o altar para fazer um sacrifício, né, com o rei. Até que ele olhando o rei, ele viu que o rei não tinha um dedo da mão e disse, não, eu vou soltá-lo porque para sacrifício você teria que estar por completo. E você não tem um dedo, você não serve para o sacrifício. E o rei, muito feliz, voltou para casa, mandou que soltasse o súdito e pediu que o chamasse, a sua presença. O súdito foi, ele contou tudo e o súdito falou, eu não disse que Deus é bondoso e ele nos ampara? Aí o rei falou para ele, mas como que ele permitiu que você fosse preso sem você ter culpa? E ele falou assim, querido rei,
Se eu estivesse solto, com certeza eu iria com o Senhor na caça. E com certeza eu seria aceito para o sacrifício no altar, porque eu tenho todos os dedos. E o rei compreendeu, e essa história é de grande reflexão para a gente, né? Porque ela nos mostra a presença, a proteção de Deus constante. Ele sempre ouve as nossas preces, mesmo que nós não compreendamos em alguns momentos as respostas que nós recebemos, porque às vezes nós recebemos não aquilo que nós queremos, mas recebemos aquilo que nós precisamos. E nós precisamos ver que essa história ela nos fala ao coração, mostrando que nós temos os nossos amigos espirituais que estão sempre nos protegendo, e tudo que nos acontece que a gente diga ser ruim, ela é um alerta para que a gente desperte para as verdades, para as necessidades de mudanças em nossa vida. E nós temos em Mateus capítulo 6, versículo 24 a 34, buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Então, diante das dores, em muitos momentos a gente se desespera, pede ao Pai que afaste aquela dor, e não paramos para perguntar, né? O que essa dor quer me mostrar? Por que essa dificuldade surgiu em minha vida? O que eu preciso refletir? O que eu preciso mudar? Se nós nos perguntarmos isso, nós vamos descobrir as respostas e muitas das soluções para que a gente possa sair daquele momento de aflição. E nós devemos cuidar para que a gente não permita que a queixa se torne um hábito em nossa vida. Quem não conhece aquele famoso espalha-roda, né? Quando ele chega no grupo de amigos, todo mundo começa a sair de fininho e vai saindo aos poucos. Por quê? Porque as pessoas não aguentam mais ouvir as lamentações, aquelas reclamações. Então as pessoas vão se distanciando dele, né? E nós lembramos também, não sei se vai ser da lembrança de todos, né? Do desenho da família Addams, que eles tinham uma casa, o carro deles era a casa, e aonde eles iam tinha uma nuvem, né, bem carregada, chovendo até, com trovões assim, com raios, em volta daquela casa. Então nós temos que pensar que quando nós estamos com reclamações, com pensamentos negativos, a psicosfera que nós colocamos em torno de nós é esse tipo de psicosfera, uma psicosfera negra, carregada, e isso nos faz mal e também faz mal às pessoas que estão à nossa volta. Precisamos sentir a esperança, sentir a fé em Deus, de que tudo passa quando nós nos colocamos, né, junto a Deus, junto aos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Tudo passa porque nós nos fortalecemos nele. E nos momentos de tristeza nós devemos lembrar que o nosso Mestre Jesus, ele deixou as fulgurações estrelares para vir ao nosso planeta, exemplificar o amor, exemplificar a humildade, dando-nos o exemplo de nunca desistir do bem, nunca. E na ausência de correntes, algemas, cadeados, você só permanece em uma situação desconfortável quando ela ainda não chegou no limite. Às vezes nós estamos sofrendo muito, e nós permanecemos naquela situação porque ainda o sofrimento não foi insuportável. Porque quando ele se torna insuportável, nós procuramos fazer algo. Então, quando nós estamos sofrendo, nós precisamos avaliar e ver como administrar aquela situação. E nós temos aí uma outra história para ilustrar essas formas de administrar os problemas, né? É sempre interessante nós ilustrarmos com histórias. Jesus, né, falava por parábolas, e aqui nós escolhemos algumas histórias para ilustrar, porque a gente consegue fazer link com o conteúdo que nós estamos estudando, né? Então tinha um monge que ele estava próximo de se aposentar e ele precisava encontrar alguém para substituí-lo. E ele tinha os seus discípulos. Dentre esses discípulos, ele tinha 2 que ele considerava que seriam os aptos para ele poder decidir entre um ou outro. E ele propôs um desafio.
Ele propôs que eles, no dia seguinte, eles deveriam estar no local marcado e eles receberam ali naquele mesmo momento grãos de feijão, que eles deveriam colocar dentro do sapato. E eles iriam subir uma montanha bem alta com aqueles feijões dentro do sapato. Aquele que chegasse primeiro seria o seu sucessor. E assim eles fizeram, foram para casa com os grãos de feijão e no horário marcado, no dia seguinte, eles ali estavam com os grãos de feijão para poder, dentro do sapato, para poder subir. Eles foram subindo e em determinado momento, um deles já estava com o pé, já estava mancando, com o pé todo dolorido, todo com bolhas, sangrando, e o outro subindo firme e forte, sem parar. E ele ficou impressionado, ele falou, como pode aquele rapaz subindo daquela forma? Será que os pés dele não estão doendo, que nem o meu, não estão machucados? Não entendo. E assim foi. Até que terminou o desafio, lógico que aquele que estava subindo antes chegou bem primeiro, mas o que estava com os pés machucados demorou, mas chegou ao ponto, marcado para a chegada. E quando terminou a prova, o monge falou que, lógico, que aquele que chegou primeiro seria o seu sucessor. E o outro falou, mas eu gostaria de perguntar a ele, como que ele chegou? Os pés dele não fizeram feridas, não estão machucados? Aí ele respondeu para ele, eu coloquei os feijões sim, mas eu cozinhei eles antes de colocar nos sapatos. Então vamos parar para pensar aí, O que a gente faz diante da dor? A gente coloca o feijão duro? Ou a gente cozinha os feijões para poder caminhar? Será que não é esse o segredo? É uma forma de administrar, Ele não deixou de cumprir o que foi pedido. Ele deveria colocar os grãos de feijões no sapato. Ele colocou, mas colocou cozido. Ele amassou, não sentiu dor nenhum, e o outro colocou os feijões cru. Então, que nós possamos tirar aí uma lição. Diante das dores, vamos nos acalmar, vamos fazer uma oração, vamos lembrar de tudo que está escrito lá no capítulo 5 do Evangelho, bem-aventurados os aflitos, e vamos ver que nós temos formas de administrar as nossas dores. Vamos começar a cozinhar os grãos de feijões para que a gente possa passar por aquele momento difícil. O momento é difícil, é sofrido, tem algumas dores que a gente pensa que a gente não vai aguentar, mas nós estamos sendo amparados por Deus, pelo nosso querido Mestre Jesus, pela espiritualidade presente, pelo nosso espírito protetor que está sempre ao nosso lado, nos amparando, nos intuindo, que nós possamos pensar nisso. E agradeçamos a oportunidade de conhecer a doutrina espírita, que é esclarecedora, consoladora, e necessário também a gente ressaltar a oração, a importância da oração como processo de abandono à queixa, a essa lamentação, porque a gente começa a fortalecer a nossa fé. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 660, nós temos a pergunta: a prece torna o homem melhor? Aí a resposta é sim. Aquele que ora com fervor e confiança é mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia os bons espíritos para o assistir. É um socorro que não é jamais recusado quando pedido com sinceridade. Então vamos fazer a nossa oração com sinceridade, com fé, tendo a certeza que mesmo que nós não consigamos resolver, ter a solução do problema em nossas mãos, nós vamos conseguir a força, o fortalecimento para que a gente possa cozinhar os feijões, Administrar aí os nossos problemas. E agora nós vamos procurar, assim, para a gente poder ir dando uma conclusão, a gente poder ver formas que a gente tem que fazer sobre as metas de mudança de comportamento. Porque não basta nós compreendermos que a dor está nos alertando para algo.
nós temos que procurar saber o que é. Nós temos que descobrir o que precisamos fazer. E para que a gente consiga começar a tomar as atitudes, nós precisamos traçar metas. E essas metas, ela depende, primeiro, da compreensão dos inconvenientes que o velho condicionamento acarreta. Então, se nós estamos reclamando muito, nós estamos sempre acomodados, só dizendo que nada dá certo, que a nossa vida é ruim, né, que eu nunca consigo resolver nada, nós precisamos abandonar esse condicionamento, mudar o nosso pensamento, começar a colocar outras frases em nosso pensamento, né, para que a gente possa tirar esse condicionamento negativo de nós. Depois, número 2, vontade de mudar. Nós não fazemos nada se não tivermos vontade. Eu posso querer ajudar qualquer pessoa, mas se ela não tiver vontade de mudar, de se ajudar, a gente não vai conseguir. E a mesma coisa é conosco. Nós precisamos ter vontade de mudar para que a gente consiga resultados, né? E terceiro, estabelecimento de um novo condicionamento. Então, se nós estamos reclamando, vamos parar de reclamar. O que está acontecendo, né, com a nossa postura, com os nossos pensamentos? Vamos criar condicionamentos positivos. Está difícil, mas eu vou conseguir resolver. Eu estou com um problema, mas eu estou conseguindo caminhar. E pensar o seguinte, a seguinte frase. Pense assim, estou em tratamento. Quando a gente pensa que está em tratamento, o que a gente quer dizer? Nós temos o amparo da espiritualidade, nós temos a vontade de mudar e precisamos caminhar. Então, nós vamos conseguir resolver. Todas as vezes que em nossa vida apresentarmos com situações difíceis, ao invés de reclamar, que a gente pense isso. Estou em tratamento, eu vou conseguir, eu tenho fé, eu tenho a proteção, eu conheço os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, nosso irmão, né, nosso médico. Então, o que nós precisamos pensar? Eu vou dar conta. Eu vou precisar de ajuda? Em muitos momentos nós vamos precisar de ajuda, mas nós temos que fazer a nossa parte, usar essa força interior que todos nós temos, né? E tudo coopera para o bem quando a gente caminha com Deus, quando nós caminhamos certos, né, dessa proteção divina. E vencer o vício da queixa é indispensável para sermos livres. Por quê? Porque a queixa, ela nos torna presos, como se nós estivéssemos algemados. Nós não conseguimos perceber que o dia vai nascer, que o sol vai clarear, a noite vai chegar, mas nós vamos ver as estrelas. Os pensamentos, as nossas frases, elas têm que se modificar para que nós possamos ver o lado bom, ver a certeza de que nós estamos aqui para crescer, para evoluir. Temos os nossos débitos e a nossa caminhada. Nós vamos conseguir dar conta se nós formos perseverantes e se nós fortalecermos a nossa fé, né? Que seja a fé do tamanho de um grão de mostarda, mas tem que ser uma fé raciocinada. E se quiser viver uma vida feliz, vamos nos amarrar a metas de prosperidade, metas de rumo à felicidade. E vamos refletir sempre, né, que nós temos condições de caminhar, nós temos uma bagagem aí de conhecimento e temos que estudar cada vez mais a doutrina, temos que frequentar. No início da pandemia, na nossa casa espírita, né, no Oásis, nós estávamos percebendo, até nós mesmos, todos nós, né, estávamos assim bem enfraquecidos, bem assustados com toda a situação, né, que a gente estava vivendo de isolamento, até que nós começamos a fazer os nossos momentos de oração nas terças e quintas. Começamos o estudo que nós temos na casa, às segundas e terças, a reunião, né, de tratamento que nós estamos fazendo online também, e na sexta-feira as palestras. A partir do momento que nós começamos a nos comunicar virtualmente, a orarmos em sintonia, buscando, né, tanto o nosso auxílio, o nosso fortalecimento,
quanto fortalecimento de todos que estavam passando por aquelas dores, por todos que estavam passando pelos entes queridos desencarnando. Nós começamos a nos fortalecer, porque nós procuramos uma meta, nós retomamos a nossa fé, que nós estávamos assustados, parados. Então é isso que a gente precisa fazer. A dor, em alguns momentos, ela nos paralisa, mas nós não podemos permitir, nós temos que despertar. E agora, para a gente concluir o estudo, eu vou ler, nós vamos refletir junto com Meimei acerca da alegria, uma poesia. A alegria é o cântico das horas com que Deus te afaga a passagem no mundo. Em toda parte desabrocham flores por sorrisos da natureza, e o vento penteia a cabeleira do campo com música de ninar. A água da fonte é carinho liquefeito no coração da terra, e o próprio grão de areia, inundado de sol, é mensagem de alegria a falar-te do chão. Não permitas assim que a tua dificuldade se faça tristeza entorpecente nos outros e em ti mesmo. Ainda mesmo que tudo pareça conspirar contra a felicidade que esperas, ergue os olhos para a face risonha que te rodeia e alimenta a alegria por onde passes. Abençoa e auxilia sempre, mesmo por entre lágrimas. A rosa oferece perfume sobre a garra do espinho, e a alvorada aguarda generosa que a noite cesse para renovar-se diariamente em festa de amor e luz. Então aqui é uma leitura, né, muito fortalecedora para nós entendermos que a dificuldade, elas são momentâneas, elas acontecem para o nosso crescimento. Muitas delas dependem de posturas, ou a maioria delas, né, de posturas que nós precisamos modificar. Algumas são débitos, né, das causas anteriores das aflições, algumas das causas atuais, e algumas de coisas que nós estamos precisando simplesmente mudar pensamentos e atitudes. Tirar aquela nuvem negra da família Adams da cabeça e olhar com mais alegria, com mais esperança para o mundo. Então, que nós possamos ter feito essa reflexão aqui sobre a dor e entender que tudo passa quando nos fortalecemos em Deus, nosso Pai. Que nós possamos aqui agradecer a oportunidade de estudo, que nós possamos em outro momento estarmos juntos, né? Quem sabe daqui a um tempo aí presencialmente, para que nós possamos realizar outro estudo. E agradeço a Deus, agradeço a casa que me convidou para o estudo, e aqui nós nos despedimos e que nós possamos realmente ter essa reflexão sobre a dor, olhar a dor como um sinalzinho lá de trânsito amarelo, né? Como uma buzina nos despertando para a gente estar atento no trânsito, né? Mas é no trânsito da encarnação que nós não podemos perder essa oportunidade bendita que nos foi dada. Fiquem em paz, fiquem com Deus. O nosso grande abraço a todos. Nesse momento, devemos nos concentrar e entrar em sintonia com a falange indiana para tratamento de nossos espíritos, e pedimos que fiquem numa posição confortável para melhor proveito desse banho de luz.
a nossa irmã Márcia fará a prece de encerramento. Senhor de luz, agradecidos estamos por tudo que recebemos nesta noite. Sentimos todas as bênçãos derramadas neste ambiente. Que todos possam desfrutar dessa paz, buscando levar para os seus lares essas energias de refazimento, equilíbrio. Que Maria, nossa Mãe Santíssima, nos envolva com seu manto de luz, fortalecendo-nos na caminhada rumo ao despertar de nossa consciência, na certeza que somos capazes de mudanças de hábitos, posturas, buscando um fortalecimento íntimo na fé, na coragem, no enfrentamento íntimo, pois já temos conhecimento dessas verdades libertadoras. Jesus já asseverava: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Que esse amor que Jesus nos deixou seja a nossa bandeira de luz, de paz, de muito amor. Que assim seja. Chegamos ao término e agradecemos à espiritualidade e a todos que nos acompanharam neste momento. Pedimos a Deus que nos abençoe e assim encerramos os trabalhos da noite de hoje.